Agora eu vou falar da política federal, estou indo para Brasília. Claro, assuntos que têm a ver com Santa Catarina. Danila está lá, sempre de olho em tudo que tem a ver com a gente. Traz, então, informações ao vivo da cidade para a gente. Danila Bernardes, muito boa noite para você. Vamos começar falando do IOF. Oi, Márcia. Boa noite para você também. Boa noite para quem nos acompanha. Exatamente, nós estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados para acompanhar aquela votação do pedido de urgência para aquele PDL, aquele projeto de decreto legislativo que derruba as medidas do governo que tinham a intenção de aumentar a arrecadação para poder reduzir a taxa do IOF. A sessão começou por volta das 6 horas da tarde. A ordem do dia, a votação da pauta do dia ainda não começou, mas está prevista a votação desse PDL que derruba, além dessas medidas novas que foram publicadas para aumentar a arrecadação, também derruba o aumento propriamente do IOF. Então, a intenção dos parlamentares é que o governo encontre uma outra forma de arrecadar para resolver o problema fiscal que não seja aumentando impostos. Fora aqui do plenário, gente, muita articulação está acontecendo, inclusive Gleice Hoffmann, que é a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, também o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, estiveram reunidos agora há pouco para falar desse assunto. O governo está bastante preocupado porque sabe que a maioria aqui dos partidos, eles apoiam esse PDL, a derrubada dessas medidas que foram publicadas recentemente, que trouxe aí tanto desgaste para o governo. Votação importante que nós vamos seguir acompanhando aqui, mas tem votação importante também para Santa Catarina no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É um pedido de financiamento internacional que vai subsidiar as obras da Avenida Beira-Mar de Barreiros. Esse pedido será analisado amanhã, quando a comissão se reúne, e se for aprovado tanto na comissão como no plenário pelos senadores, a Prefeitura de São José vai poder fazer a licitação desse empreendimento. Essa obra da Beira-Mar de Barreiros é aproximadamente 4 quilômetros e prevê aí uma estrutura de lazer, também ciclovia, obras de drenagem urbana, uma série de ações que serão feitas nessa distância de aproximadamente 4 quilômetros. E o pedido de financiamento é de cerca de 43 milhões de dólares, com uma contrapartida da Prefeitura de São José de cerca de 10 milhões de dólares. Quem é o relator desse pedido aqui no Senado, aqui no Congresso, é o senador Esperidião Amin, do PP. Vamos ver o que ele disse a respeito da obra. É claro que o parecer que eu apresento à Comissão de Assuntos Econômicos, e se tudo correr bem amanhã mesmo, ao plenário do Senado, é favorável. É uma obra muito importante para Santa Catarina, para a região da Grande Florianópolis, e eu vejo com muita satisfação o município de São José dando este passo importantíssimo para contribuir para a logística da região. Por falar no senador Esperidião, falar também no Senado, quero abrir espaço para um outro assunto, que é a eleição de 2026. A próxima eleição vai abrir 2 vagas no Senado e existe já o indicativo, a possibilidade de Jorginho Melo indicar Caroline Detoni, que é hoje deputada federal pelo PL do Estado, para uma dessas vagas, para concorrer uma dessas vagas. Também o ex-presidente Jair Bolsonaro pode indicar o filho dele, Carlos Bolsonaro, para a outra vaga, para concorrer também à vaga no Senado por Santa Catarina. E lembrando que Carlos Bolsonaro é vereador pelo estado do Rio de Janeiro hoje. Eu conversei com o cientista político André Rosa, professor André, que é bastante conceituado aqui em Brasília, e ele me falou que, apesar de ser comum e que a legislação permitir acontecer da pessoa morar, estar num lugar, ser de um lugar e ser candidato em outro, mudar o endereço, apesar disso ser permitido pela legislação, o eleitor tem que tomar bastante cuidado. Isso porque esse político, ele não vai conhecer a realidade do estado, do local, os principais gargalos, e ele vai fazer sua gestão baseada em orientações políticas dos aliados. E que é importante o eleitor ficar atento à motivação. Qual que é a justificativa para ele sair do estado dele de origem, da cidade dele, e ser candidato em outro local? Isso é bastante importante para o eleitor ficar atento. Nós
procuramos os possíveis envolvidos aí nas eleições para o Senado de 2026, senador Espiridião, Caroline Detoni, até o próprio senador Jorge Seif, que apesar de estar sofrendo um processo de cassação, a vaga dele não será substituída, né? O mandato dele vai se manter aí por 8 anos, essa vaga dele, mas nenhum deles se pronunciaram por enquanto a respeito disso, mas nós vamos seguir de olho, porque 2026 está chegando, né, Márcia? Volto com você. Com certeza, Danila Bernardes, obrigada pelas suas informações. Amanhã a gente espera aqui no nosso ND Notícias.